Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus seja derramada sobre nós. Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade ao que nós começamos a falar no último vídeo. Eu chamei as pessoas para uma reflexão, porque vai fazer 7 anos, pessoal. 7 anos que eu estou aqui nesse canal falando a mesma coisa. O arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Não, sem desistir. Não me importando se alguém chega lá e dá um joinha, se alguém chega lá e dá um like, sei lá, ou se está aumentando ou diminuindo o número de inscritos. Não estou olhando para isso. Eu estou seguindo a ordem do meu Pai, do meu Senhor, que é pregar o Evangelho. Usar esse canal para alertar as pessoas, como aquele atalaia lá do livro de Ezequiel, tocar a trombeta para que eu possa levar as pessoas por meio do Espírito Santo, que é o que convence o pecador dos seus pecados, à salvação. O meu interesse é que as pessoas sejam salvas. O meu interesse é que as pessoas sejam salvas. Só que eu não posso fazer o que elas têm que fazer. A salvação é individual. Eu não posso beber água por você, eu não posso respirar por você, eu não posso comer por você. Como ninguém pode por mim. A salvação é algo individual. É a pessoa que tem que decidir se entregar para Jesus. É ela que tem que decidir abandonar esse mundo de fato e de verdade. Por que Jesus, quando estava lá e foi pedir água para a mulher lá, ele virou para ela e falou assim: olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque existia adoradores lá em Jerusalém que não adorava a Deus em espírito e em verdade. Era muito da lei. Eram pessoas que viviam muito na lei. Sabe? Mas não adorava a Deus em espírito e em verdade. Por isso que a graça, por meio do Senhor Jesus, veio levantar adoradores que adorem a Jesus em espírito e em verdade. Não por uma lei. A igreja primitiva nasceu de um amor das pessoas que amavam a Jesus e elas amavam o próximo como a si mesmo. Elas se entregavam porque amavam Jesus. Elas faziam pela obra de Deus, como diz lá o início do livro de Atos, capítulo 2, elas faziam pela obra de Deus, não por barganha. Eu vou dar para receber. Eu vou dar isso para ter isso. Não por barganha. Elas davam por amar a Deus, ao Senhor Jesus, e por verdadeiramente amar o próximo. Por isso que eles dividiam pão em casa, à medida de cada um tinha necessidade. O que eles recebiam, separava valores correspondentes e colocava aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que Deus os abençoava e aumentava o número de salvos. Qual é a igreja que nós temos hoje em dia? Nós temos igreja verdadeiramente que um irmão parte pão com o outro? Nós temos igreja que hoje em dia um irmão verdadeiramente compadece-se do outro? Não, nós não temos. Nós temos igreja de irmãos que quer ser melhor do que o outro. Do irmão que ele quer apresentar uma ostentação melhor do que o outro irmão. Não existe
em muitas igrejas esse amor ao próximo, começando de quem sobe o púlpito para pregar. Porque o que tem de púlpitos por aí, com fariseus hipócritas, pregando o evangelho de um fariseu hipócrita, que bota o fardo pesado em cima do povo, e eles não carregam nada. Aqueles fariseus que Jesus fala lá em Mateus 23, que querem, só querem o venha a nós, o vosso reino nada. É esse tipo aqui que Pedro fala no livro de capítulo 2 de 2 Pedro. Aqui, ó, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Faz comércio do povo, com palavrinhas bonitas, fictícias. Como eu já disse aqui em outro vídeo, não existe mais decoro para muitos subirem em cima de altares, púlpito para pregar o evangelho. Não estou dizendo, meus irmãos, numa reunião diferente, né? Não estou falando isso, mas muitos estão subindo no púlpito do Senhor de qualquer maneira, calcinha apertadinha, entendeu? Hoje em dia já não é mais, já é normal o pregador subir o púlpito, né, saradinho com músculo, né, ostentando tatuagem, né, uns de negócio amarrado na cabeça, lá parece eles gogoboy, parece mais um gogoboy do que um pregador. A coisa tá feia, meus irmãos. Mas eu digo para você, e Jesus disse aqui no livro de Lucas 21:33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Está escrito na Bíblia que isso vai acontecer. Joel está escrito na Bíblia que vai acontecer isso. Lê a advertência lá, as cartas de Apocalipse, que você vai entender o que eu estou falando. Lê as advertências, as cartas de Apocalipse. O tolerar Jezabel, o seguir a doutrina dos nicolaítas, o que não é quente nem é frio, mas é morno. Lê lá. Lê a Bíblia lá, as cartas lá. Pega o Evangelho de Cristo, de Paulo, e leia. Leia a Bíblia, para você ver se isso aí já não está profetizado na Bíblia, que vai se levantar esses fariseus hipócritas, que vão ficar aí fazendo, infamando o caminho da verdade, a má fama, escandalizando o Evangelho de Cristo, com essas heresias, essas palavras fictícias que eles ficam pregando por aí, induzindo as pessoas a se apegar às coisas desse mundo. E o triste disso tudo, o que é mais triste disso tudo é o que Pedro diz aqui, ó. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por isso que muitas igrejas vivem cheias de gente. Vivem cheias de pessoas rodando, caindo pelo chão, e pula para lá, pula para cá. Entendeu? E só vai na igreja para pedir isso, para pedir aquilo outro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Como se Deus fosse um empresário. Né? Um empresário que está lá no céu dizendo assim, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Não, meu irmão, esse não é o meu Deus. O meu Deus veio me garantir por meio de Jesus, seu Filho, a eternidade. Ele diz, vinde comprar sem dinheiro. O meu Deus veio me garantir a salvação da minha alma. E a salvação da minha alma vai acontecer se eu não me apegar às coisas desse mundo. As coisas desse mundo é só para o meu uso, para suprir a minha necessidade. E só isso. As coisas desse mundo é só para me garantir o comer, beber e vestir. Só isso. O que vier para mim é lucro. O que acontecer é lucro. E eu tenho aprendido a cada dia e conversado aqui em casa a depender cada vez mais de Deus. Porque sabe o que o diabo ele quer?
Ele quer que nós venhamos andar ansiosos, inquietos e preocupados com tudo. É o que Ele quer. Que as pessoas vivam em pânico. Por isso que eu reprovo pessoas que ficam penduradas em cima de redes sociais, fica vendo notícias, só fica vendo esses telejornal, sai de um canal, vai para outro, fica só vendo notícia, fica se apodrecendo, fica se corroendo. Entende? Não tem paz. Ela não tem paz não pela uma realidade de que é o mundo, mas ela entra em pânico pelo que ficam falando. A televisão fica lá, um repórter fala isso, outro canal de notícia fala outra coisa, e cria pânico nas pessoas. Aí vai para as redes sociais aí, vendo uma porção de perturbados que fica em cima de rede social para ter like, para ter monetização, falando só engano e fake news. Só fazendo vídeos para alarmar as pessoas. Meu irmão, a profecia de que esse mundo vai acabar já está determinada. Tem uma coisa que esse mundo não vai escapar do fim dele. E tem uma coisa de que nós seres humanos não vai escapar, da morte. Se Jesus não vier arrebatar a igreja dele, levar os servos dele, os servos deles dessa geração vão morrer. Vai haver uma geração que vai ter aqueles que não vão morrer, porque vão ser arrebatados. Os mortos em Cristo ressuscitarão e juntamente com os vivos serão arrebatados. Mas se não for na minha geração, eu vou morrer. E não adianta, quem morrer sem Jesus vai um dia ressuscitar, ser trazido para a condenação para o lago de fogo, para a morte eterna. Por isso que nós procuramos deixar bem claro para as pessoas o seguinte: aceite Jesus como seu Salvador e receba a paz que esse mundo não pode dar. O que eu oro a Deus é para que Ele me dê a paz que o mundo não pode dar, porque esse mundo não vai transmitir paz para ninguém. Ah, mas se eu ganhar dinheiro, o dinheiro vai me dar conforto. O dinheiro pode te dar conforto, mas não te dá paz. Tem muita gente dormindo em cama, deitada em cama, king size aí, que é de lã, e vivem depressivas, amarguradas, vivem dentro de um palacete, com hidromassagem, piscina aquecida, tem carros de banco de couro que faz massagem, tem jato e são depressivas, são amarguradas, angustiadas, não tem paz. Porque a verdadeira paz somente podemos ter por meio do Espírito Santo, quando recebemos Jesus. Joel, então por que eu vejo tanto crente que ele não tem paz? Porque ele não é um nascido de Deus. Existem muitos crentes por aí. Eu conheço uns que cometeram suicídio, que têm vontade de morrer. Por quê? Porque apenas é um simpatizante de uma placa de igreja. É apenas uma pessoa que gosta de uma placa de igreja, mas não se entregou de fato, de verdade para Jesus. Não resolveu se entregar de corpo, alma, espírito ao Senhor Jesus, de largar esse mundo completamente, de se encher do Espírito Santo, de beber dessa água da vida, de comer do pão da vida, de abandonar de fato, de verdade esse mundo. Então não tem paz. Não tem paz. Então, meus irmãos, fica aqui meu alerta, fica aqui minha palavra para você. Aceite Jesus como seu Salvador. Toma a decisão com Ele, pare de sofrer. Não deixe a sua alma mais sofrer, atormentada. Entregue-se para Jesus. Que Deus te abençoe e saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.